Olá pessoal, falo hoje com vocês diretamente do Sinsui, no evento da Elanco, do Evening Learning, que começa daqui a pouco. Eu tenho o prazer de receber uma querida colega, Dijane Dallanora, que é uma das maiores especialistas em suinocultura do setor. Seja muito bem-vinda, Dijane. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês e nesse evento da Elanco também. Obrigada a você pela presença. E, Dijane, hoje eu estou aqui só para te escutar, porque eu quero escutar muito sobre um grande desafio que a nossa suinocultura enfrenta, que é a mortalidade de fêmeas. Esse é o tema que nós vamos conversar hoje aqui nesse pré-evento. E realmente, quando nós discutimos sanidade, a mortalidade é um dos principais indicadores de sanidade dentro de qualquer fase do ciclo de produção de suínos. A morte, ela é, de uma forma geral, a parte visível dessa situação. Então, muito mais do que discutir a morte, quando a gente quer discutir saúde, quando a gente quer discutir sanidade, a gente passa a discutir o invisível. Quando eu tenho um padrão de mortalidade muito alto de matrizes, 10, 12, 15%, eu preciso, de fato, olhar para o que está acontecendo com elas, ter um diagnóstico dessa questão da mortalidade, mas entender o impacto que isso tem nas 85% que não morreram. Sem dúvidas. Então, é muito importante em sanidade que a gente sempre tente amplificar o nosso campo de visão. Perfeito. Que a gente não faça essa visão em túnel, porque ela nos deixa com muitos pontos cegos. Então, quando você olha e discute sanidade, é muito importante que você entenda o que está acontecendo com esse plantel para que ele te mostre em um índice que as coisas não vão bem. Então, é esse o ponto que a gente vai realmente discutir. Então, nós estamos muito habituados a discutir os tratamentos e nós precisamos, quando de fato queremos discutir saúde e não doença, discutir a prevenção. Perfeito. Então, é um foco e é incrível como a gente pode, ao longo do tempo, aprender com as coisas que estão acontecendo. Nós temos muitas coisas acontecendo na suinocultura, o desenvolvimento de muitas ferramentas, e elas servem exatamente para esse aprendizado, para que a gente passe a olhar um mesmo dado, um mesmo índice por um outro ângulo. Perfeito, exatamente. E, Dijane, uma frase sua me chama muita atenção, essa mortalidade impactar 15%, que é uma mortalidade altíssima, né? Acredito que hoje a média do Brasil, 8, 9%, né? A média do Brasil. Se a gente está falando de 15%, que já é uma mortalidade super alta, esse impacto nos 85%, eu gostei muito dessa frase sua. O que fica de ensinamento? Ele realmente fica de ensinamento ou de aprendizado, porque nós ainda estamos aprendendo a olhar para isso, de qual é a condição global do teu sistema de produção que te faz chegar nesse número. Então, assim, o que é que eu tenho acontecendo do ponto de vista nem sempre de um agente etiológico? Nós somos treinados, Roberta, desde o início da nossa formação a procurar diagnósticos puros, a procurar um agente em cultura pura. O causador, né? O causador. E quando a gente olha tudo que foi apresentado hoje, até esse momento, aqui nesse evento, ele fala que as causas de morte são muito variadas dentro dos sistemas de produção, que nós temos muitas vezes 10, 12, 15 causas de morte dentro de um sistema. E esse também é um achado que nos faz refletir sobre a saúde geral. Então, assim, muito além de um patógeno, de uma condição sanitária, o quanto o meu ambiente pode estar promovendo essa redução de saúde. Então, é esse o ponto, sabe? Nós vamos discutir aqui, do ponto de vista de plantel, o que eu posso fazer melhor ou diferente para promover saúde, para que essas fêmeas consigam nos mostrar ainda mais o potencial produtivo que elas têm. Perfeito. E, Dijane, a gente acompanha o seu trabalho, sabe que você roda, né, o Brasil inteiro, todas as realidades de granjas, né, de pequena, grande, mais intensiva, mais produtiva. E, assim, quando você entra em um cliente e um desafio grande dele é a mortalidade de fêmea, fala aqui pra gente um pouco, um plano de ação. O que você hoje poderia falar para a nossa audiência? Olha, é importante olhar para isso e para isso, de uma maneira mais simplificada.
O primeiro ponto é, se não existir diagnóstico, que a gente tente, de alguma forma, entender as causas reais da morte, né? Hoje a gente já tem um entendimento de que uma parte muito significativa da morte acontece nos 10 a 15 dias do periparto. Então, eu não tenho todas as fases para olhar. Se for uma morte padrão, uma apresentação padrão, eu tenho um grupo de fêmeas para tentar entender o que acontece ali. Entender também se existe diferenças entre os ciclos, por exemplo. Claro. Na minha rotina, eu tenho muitas granjas em que as fêmeas mais jovens morrem de pneumonia, em que as fêmeas mais velhas morrem de outras causas. Então, eu tenho coisas diferentes acontecendo, talvez de acordo com o ciclo. Então, assim, um mínimo de estratificação para ver se você tem um ponto mais específico de ação. Claro. Independente disso, é muito importante que a gente inicie um trabalho de cuidado fêmea por fêmea. A sobrevivência, ela é feita de uma por uma. Então, instituir uma função enfermeiro, uma pessoa que passa todos os dias, e sempre o mesmo, o dono da função, cuidando e medicando o mais rápido possível. Fala que assim, quando eu estou com dor de cabeça, quanto tempo eu quero demorar para tomar um remédio? Eu não quero demorar. Então, é para que você olhe isso. Então, um conjunto entre as pessoas que fazem os manejos, junto com um dono da função enfermeiro, para que a gente tenha esse cuidado individualizado. Perfeito. Essa ação muda resultado. O próximo passo, não tem como não discutir o sistema de fornecimento de água e de fornecimento de ração. Então, independente do tamanho da granja, se eu tenho os bebedouros em formato de chupeta individual, bater o dedo em uma por uma todos os dias, porque aquela ali é a única fonte de água daquela fêmea. Ô, Dijane, e essas granjas produtivas, elas fazem isso? Fazem sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E não importa o tamanho delas. Então, assim, existe a consciência, o entendimento do que eu não posso abrir mão. Isso é cuidado individual. Claro. É assim que eu faço sobrevivência e é assim que eu faço taxa de parto. Então, e a limpeza do sistema de alimentação. Então, nós temos muitas granjas climatizadas. As granjas climatizadas mudaram a dinâmica da umidade dentro dos galpões. Então, eu tenho muito mais drops no sistema de alimentação sujo, com mais umidade, com ração grudando, com ração mofada. Então, na prática, esses pontos são os pontos assim, entra na granja e vai para o cuidado individual. Perfeito. Dijane, muito bom, muito obrigada. Uma aula que a gente teve aqui hoje. Obrigada. Agradeço mais uma vez a sua presença e estou aqui esperando a sua palestra, já com o caderno na mão para anotar ainda mais insights. Obrigada, Roberta. É um prazer sempre. Obrigada mesmo.